Bom dia a todos. O nosso grupo é composto pela Isabela Pereira, Jean Henrique, Juliano Kiyoshi, Carla Fernanda e Laís Souza. A gente pegou o caso da vermelha, que é um caso de eventração, e vamos explanar um pouquinho sobre esse caso aqui para vocês. Antes de falar sobre o caso clínico, eu vou falar um pouquinho sobre a eventração em si. A eventração ela ocorre quando há uma ruptura muscular da parede abdominal e consequente saída das vísceras. Essas vísceras elas permanecem contidas apenas pelo tecido subcutâneo e a pele. Algumas causas podem trazer a evitação para o animal, como em casos de antecedentes cirúrgicos, que pode ocorrer uma deiscência ou não cicatrização adequada e acaba acontecendo essa ruptura da musculatura. A falha da musculatura, que esse daí seria já algo mais congênito, e traumática, que aconteceu no nosso caso clínico. A eventração ela pode ser feita uma analogia com a hérnia de pequenos animais. Assim como a hérnia, ela é classificada em redutível ou não redutível. Em casos não redutíveis, sendo necessário um pouquinho mais de atenção, porque pode estar ocorrendo o encarceramento, que seria um caso mais emergente do que já é. E em todos os casos vai ter a tumefação, que é o aumento do volume, que acho que dá para ver nessa imagem do lado que está num equino. Não é o do nosso caso, mas é uma imagem bem ilustrativa de como fica aumentado o volume na região onde está essa eventração. O tratamento não tem muito para onde fugir, ele é basicamente cirúrgico, tendo que fazer a redução do conteúdo eventrado e a rafia da parede abdominal. Algumas complicações podem ocorrer nesse período, como as aderências que elas já podem estar instaladas ou ainda vir depois da cirurgia, as eviscerações, se não for utilizada a técnica correta, que após a cirurgia pode acabar acontecendo também. Os tecidos finos e friáveis tem que tomar cuidado para nós não acabar lesionando ao momento de incisionar ou suturar. Então, tomar cuidado também com essa parte e a readequação dos órgãos. Bom dia, gente. O nosso caso clínico é de um equino, fêmea, sem raça definida, de 12 anos, pesando 350 quilos. Como o Ju falou para vocês, se trata de um caso de eventração. Bom, essa égua era de moradores carentes do Jardim Nova Esperança, aqui de Sorocaba. Então, ela vivia em um ambiente humilde, numa favela mesmo. De um dia para o outro, o proprietário percebeu que o animal claudicava e tinha algumas escoriações, inclusive nos membros. Tinha um aumento de volume abdominal, que no início estava parecendo assim com o tamanho de uma bola de futebol. Então, o proprietário tratou as feridas em casa mesmo e o animal estava com um comportamento normal, comendo, bebendo, urinando. Só que conforme os dias foram passando, o abdômen foi aumentando de volume e de tamanho e a lesão ficava com aspecto comprido. Mesmo assim, não houve alteração de comportamento e as escoriações foram melhorando, né? A égua ela ficava solta e alguns moradores do bairro disseram que a égua tinha sido atropelada por um trem que passava ali perto. Outros moradores disseram que foi um caminhão. Então, de acordo com a descrição do proprietário, não tinha dúvidas de que o quadro era de algum atropelamento por algum automóvel. Com o abdômen aumentando de volume, o animal foi encaminhado para o hospital veterinário de Grandes. E no exame físico, a única alteração que teve foi a da frequência cardíaca, que estava um pouquinho aumentada, 96 batimentos por minuto. O animal apresentava normúria, normoquesia, normofagia, normodipsia. Como o proprietário já tinha relatado, não tinha alteração de comportamento, o animal estava bem. Bom dia, meu nome é Jean e eu vou falar um pouquinho sobre os exames complementares. No exame ultrassonográfico, deu para visualizar as alças intestinais no subcutâneo, que estavam com preensaltismo bom. A cavidade não parecia apresentar nenhuma aderência, infecção ou coágulo. Não foi possível estabelecer o tamanho exato da lesão, mas deu para perceber que ela era extensa de mais ou menos uns 30 centímetros. O exame foi realizado com uma probe de palpação transretal, por isso não foi possível salvar as imagens. O diagnóstico provável era uma eventração, o tratamento era cirúrgico e o prognóstico era reservado. Bom dia, meu nome é Laís e vou falar um pouco sobre o pré-cirúrgico.
Bom, para anestesia foi utilizado como medicação pré-anestésica a detomidina 1% na dose de 0,04 mg/kg. Depois foi feita uma tricotomia ampla no abdômen, pois não descartaram a possibilidade de uma celiotomia exploratória, caso fosse necessário. Então realizaram antisepsia com solução degermante de digluconato de clorexidina. Posteriormente, foi feita a indução com ketamina na dose de 2,2 mg/kg, associada ao diazepam na dose de 0,05 mg/kg. Também isoflurano pela via inalatória. O paciente então foi entubado com sonda orotraqueal. Para a cirurgia, a paciente foi colocada em decúbito dorsal e o local a ser explorado era a fossa paralombar direita na porção ventral, sentido caudal. A incisão de aproximadamente 30 centímetros foi feita em cima do local em que o ultrassom e a palpação identificaram falha na musculatura. A abertura na cavidade era mais extensa do que o estimado pelo ultrassom, pois havia aproximadamente 50 centímetros de falha na musculatura. Então, realizou-se a redução da eventração. Foi optado por não colocar a tela de polipropileno, porque o padrão Sultan com vícrio número 2 na musculatura foi suficiente para coaptá-la, bem como os bordos para que a rafia pudesse ser feita. Foram mais de 30 pontos. A solução de spray rifocina foi aplicada na musculatura e, em seguida, com ela boa e coaptada, com pontos bem seguros e firmes, o subcutâneo foi fechado com vícrio número 0 no padrão simples contínuo. Também foi aplicado spray contendo rifocina no subcutâneo. Para finalizar, a pele foi fechada com o fio absorvível Vicryl número 2 no padrão Schmiden vaginante. O fio absorvível não é tão indicado para a pele, mas foi escolhido por facilitar o manejo no pós-operatório. Bom dia, meu nome é Carla, vou falar do pós-cirúrgico desta égua. Foi realizado o curativo com iodopovidine tópico, uma pomada chamada Ganadol, que ela tem ação cicatrizante e também tem antibióticos na sua composição. Ela é composta por ureia, que dissolve e elimina secreções purulentas e também tecidos mortos, ou seja, ela vai limpar a ferida e melhorar a ação dos antibióticos que ela tem na sua composição, que seria a penicilina, que tem ação predominante em gram-positivos, e a dihidrostreptomicina, que a ação dela é mais em gram-negativos, porém ela também age em gram-positivos resistentes à penicilina. Além disso, foi usado também o repelente prata, que ele tem ação repelente, auxilia na cicatrização e tem ação de hemostasia. Além disso, teve muita preocupação com o retorno desta égua após a anestesia, né? Então, com medo de romper a musculatura e tudo mais. Mas a égua teve uma ótima recuperação e se levantou de forma que não houve rompimento da musculatura. Após o 3º dia de pós-operatório, ela teve um pouco de seroma, que é o acúmulo de líquido abaixo da pele, e também de edema, mas sem nenhuma complicação. Para a medicação pós-cirúrgica foi instituído o seguinte protocolo. Como antibiótico, a penicilina benzatina na dose de 40.000 unidades internacionais uma vez ao dia a cada 48 horas, totalizando 3 aplicações. O soro antitetânico na dose única de 5.000 unidades internacionais, flunixima e glumine, que é um anti-inflamatório não esteroidal com ação analgésica potente, na dose de 1,1 mg/kg uma vez ao dia durante 3 dias. Omeprazol para o peso de 350 kg. O omeprazol ele é um inibidor de bomba de prótons, que ajuda a proteger a mucosa gástrica, principalmente da ação do anti-inflamatório. Também usou-se Diuzon na dose de 10 ml intramuscular, uma vez ao dia. Esse Diuzon ele é uma solução que contém triclormetiazida, que tem ação diurética, e dexametasona, que tem a ação anti-inflamatória. Além disso, realizou-se o curativo local, uma vez ao dia, com solução iodopovidine tópico, a pomada Ganadol e o repelente prata. Após 15 dias do ato cirúrgico, o animal estava bem e recebeu a alta clínica, sendo recomendado o repouso total por 6 meses. Passados 45 dias, o proprietário relatou que o animal ficou em espaço restrito e tranquilo. Sendo assim, observou-se a melhora do animal sem recidivas e nem complicações.
Esse foi o nosso caso clínico. Qualquer dúvida, estamos à disposição e agradecemos pela atenção de todos.